beleza? Quando eu pego os lipídios, olha lá, principalmente a digestão começa lá no duodeno. Então, se chega lá no meu duodeno, um quimo rico em lipídio, em proteína, o que eu vou ter a liberação da colecistoquinina, beleza? O que essa colecistoquinina faz? Ela vai ter várias ações. Ó, uma delas, essa colecistoquinina, ela vai corrente sanguínea, né? Ela vai via corrente sanguínea, beleza? Ok? Então, a colecistoquinina é liberada pelas células duodenais na corrente sanguínea, ela vai lá no pâncreas e estimula as células acinárias a produzir o quê? Um suco rico em enzimas. Ao mesmo tempo, essa colecistoquinina vai na vesícula biliar e faz com que seja liberado a bile. A bile está relacionada com a digestão dos lipídios, beleza? E além disso, o que a colecistoquinina faz, gente? Inibe o esvaziamento gástrico. Porque fazer a digestão de lipídios é uma digestão mais demorada. Eu preciso primeiro liberar as lipases, tanto duodenais, lá pelas criptas de Lieberkühn, quanto as minhas lipases pancreáticas. Ok? Por isso que esse processo, ele acontece em um conjunto. Beleza? E o que mais que eu tenho? Eu tenho também, quando o pH ali do meu duodeno está um pH baixo, que é um pH ácido, né? O que vai acontecer? As células duodenais liberam a secretina. A secretina vai fazer o quê? Ela vai estimular o pâncreas a liberar um suco pancreático rico em bicarbonato, ok? A secretina, ela também tem uma ação inibitória, né, sobre a motilidade gástrica, mas é uma ação inibitória menos pronunciada que a colecistoquinina. Porque olha só, se eu tenho ali um quimo muito ácido, eu vou ter que esperar um quimo ácido que chegou no duodeno, eu preciso esperar esse quimo ser neutralizado para receber mais quimo. Entenderam? Então, quando a gente vê lá os sintomas das úlceras, a gente consegue compreender que esses sintomas, eles acontecem na medida em que eu posso ter ali uma produção maior ou menor desses hormônios. Lembra que a gente vê fatores genéticos, como eu acabei de falar para vocês, tem uma predisposição genética. Pode estar relacionado com todas essas substâncias. Ok? Beleza? Então, se eu tenho, por exemplo, a presença de uma úlcera lá no duodeno, eu posso aumentar a liberação de colecistoquinina. Ela não é liberada somente nessas situações fisiológicas aqui. Se eu tenho uma úlcera duodenal, a colecistoquinina pode estar aumentada. Pode estar aumentada para fazer o quê? A inibição da motilidade gástrica, ok? Para quê? Para que menos quimo chegue no duodeno. Ok? Beleza? Dúvidas? Não? Tranquilo? Então aqui, o que nós temos, né? A gente tem aqui essa correlação, deixa eu ver se tem uns slides que dá para ver melhor. Essa correlação aqui, que a gente estava vendo, eu tenho aqui o pâncreas, aí eu tenho aqui o ducto pancreático. O ducto pancreático que vai liberar o seu conteúdo onde? Na ampola hepatopancreática. Beleza? Essa ampola aqui, é a ampola onde eu vou ter a liberação do suco pancreático e também da bile. Ok? Quando eu faço aqui uma corte, né? E amplio, o que eu estou vendo aqui? O ducto pancreático, o ducto colédoco. Esse ducto colédoco aqui é o ducto que está trazendo a minha secreção biliar. Beleza? Então, no caso daquela paciente que tinha cálculos biliares, o que aconteceu? Esse cálculo biliar, ele saiu
aqui da bile, veio pelo ducto colédoco, e ele obstrui essa ampola hepatopancreática. Essa ampola hepatopancreática é um lugar onde eu tenho o encontro aqui da bile com o suco pancreático, que vão ser liberados onde? Aqui na papila maior do duodeno. Beleza? Onde a gente tem, às vezes, vocês viram o esfíncter de Oddi, que está justamente aqui, que é nessa ampola hepatopancreática. Ok? Então, o que aconteceu naquele caso? Os cálculos biliares, eles foram parar aqui nessa ampola, né? Quando eles pararam aqui nessa ampola hepatopancreática, houve uma obstrução da saída do suco pancreático. Esse suco pancreático, ele se acumula aqui no pâncreas. Quando ele se acumula no pâncreas, aquele fator inibidor da tripsina se torna insuficiente para inativar ou para inibir a tripsina, ok? Aí o que acontece? A tripsina ativa os hemogênios e aí você tem uma digestão do pâncreas ali. Ok? Por isso que muitas vezes, mesmo que o paciente ele não tá, mas eu nem tinha tanto cálculo biliar, ou eu não tinha tantos sintomas provocados pelo cálculo biliar, pode-se, dependendo, é o médico que vai saber, o especialista, ele vai então falar da necessidade de fazer a retirada da vesícula biliar, ok? Para evitar uma pancreatite. Tranquilo? Dúvidas? Não? Beleza? Então vamos falar um pouquinho ali da parte da... Né? Parte da... Então tá, isso aqui é o que tinha falado, né, para vocês. A gente tem o ducto do colédoco, a gente tem o ducto pancreático, a gente tem a ampola, que é essa região onde você vai ter a junção desses dois líquidos, né, dessas duas secreções, que é a bile e o suco pancreático, desaguando ali no duodeno. Tranquilo? Lembrando que a secreção desse suco pancreático e dessa vesícula biliar sofre a ação do nervo vago? Sim. Então, se eu falo para vocês, olha, o nervo vago estimula a secreção biliar? Sim. Mas qual é o principal estímulo para a secreção biliar? Colecistoquinina, ok? Então, a secreção biliar, ela é muito dependente ali do quimo que chega no duodeno. Beleza? A pessoa que retira o ducto colédoco, os sais biliares, eles vão ser depositados diretamente no intestino. Isso, Tem diretamente. alguma diferença no... O que pode... Não tem uma diferença. O que pode acontecer é que, inicialmente, esse paciente ele pode ter uma intolerância aos lipídios. Então, assim, se ele come uma quantidade maior de lipídio, ele tem muita diarreia. Isso. É igual quem tira a vesícula biliar, né? Toda. Esse indivíduo, no início, ele vai, logo após a cirurgia, às vezes 6 meses, aí depende muito do paciente, ele fica mais sensível às comidas gordurosas. Ele tem mais diarreia, né? E que tipo de diarreia que é? Diarreia estetorreica, não é? Que é a diarreia gordurosa, beleza? Certo? E a gente tem que, hoje em dia eu acho que menos, né? Se bem que eu acho que ainda tem um medicamento que faz isso, que era o uso de medicamentos, por exemplo, que impediam a absorção de lipídios, né? O paciente perdia peso pela não absorção de lipídios, mas a não absorção de lipídios impacta na absorção de várias vitaminas lipossolúveis, né? Nunca é um bom negócio, certo? Além do que, esse paciente tem diarreias bastante importantes. Diarreias, assim, de estetorreicas mesmo, diarreias gordurosas. Beleza? Dúvida, gente? Não? Tranquilo? Okay? Aí a gente tem a secreção biliar, né? A secreção biliar é basicamente, a gente tem a formação de sais, água, bilirrubina,
colesterol, ácidos graxos, lecitina e os íons, né? Então, a bile também tem íon bicarbonato, que tem função de tamponamento. A função principal da bile é eliminar esses produtos do metabolismo hepático, na medida em que eu irei eliminar esses produtos nas fezes, né? Já que a bile vai lá para o duodeno, beleza? Mas também fazer a ação, a emulsificação das grandes partículas de gordura para a ação da lipase pancreática e entérica, beleza? Mas a gente sabe também que a bile, ela está envolvida aqui, ó, na excreção desses produtos de degradação sanguínea, beleza? Igual a bilirrubina, né? Vocês devem ter visto com o Léo, a icterícia, né? Quando a gente tem ali a deposição dessa bilirrubina não conjugada, que é a bilirrubina que você não consegue eliminar, né? Ela vai depositar na esclera do olho, na pele e no tecido nervoso, certo? Beleza? Tranquilo, gente? Acho que não tem muita dúvida não, né? Então, aqui, quando eu pego esse, que é só mostrando para vocês, né, outros slides aí, mostrando essa questão do ducto pancreático, colédoco, também fazendo a sua liberação aqui no duodeno. Gente, tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? E existe, né, só falando um adendo aqui, existe um medicamento que a gente fala, às vezes, a gente não tem uma aula desse medicamento, às vezes a gente pode até pensar, não faz parte do conteúdo programático, né? Mas que são as estatinas. Só que eu lembrei falando aqui da vesícula biliar, né? Porque o colesterol, ele tanto é ingerido da dieta, não é? E a gente tem síntese de colesterol, ok? A síntese hepática de colesterol. Existem indivíduos que têm o que a gente chama de hipercolesterolemia primária, né? Então, são indivíduos que não está necessariamente relacionado com a ingesta. Um indivíduo pode ser magro, não tem sobrepeso, ele tem uma dieta equilibrada, uma dieta com baixo consumo de colesterol, e esse indivíduo faz ali exame de sangue e o colesterol dele está muito aumentado, beleza? Então, é um tipo de hipercolesterolemia que a gente chama de hipercolesterolemia primária. E esse indivíduo, ele precisa usar medicamentos, né? Porque se ele não ingere o colesterol da dieta, esse colesterol não vem da dieta. Não adianta eu ter uma dieta restritiva, certo? Aí essas estatinas, né, que é a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, vocês devem ter visto aí nessas prescrições que vocês veem nas visitas domiciliares, paciente cardiopata, paciente idoso, fazendo uso desses medicamentos, tá? Que eles fazem é inibir a enzima que leva à formação do colesterol hepático, beleza? Só lembrando que às vezes a gente não aborda e é um grupo de medicamento muito importante, até porque ele é usado hoje mesmo para quem não tem uma hipercolesterolemia primária, mas tem um fator de risco cardiovascular, né? Porque ele protege do que a gente chama, né, de um desequilíbrio ou de uma ruptura das placas moles de gordura. São placas que não ficam presentes na luz do vaso. Elas ficam ali entre a íntima do vaso, né? E essas placas, quando elas se rompem, elas são muito responsáveis por infartos agudos. Porque elas se rompem, elas geram ali um coágulo, né? Já que elas se romperam, você tem as plaquetas, uma agregação plaquetária, formam um coágulo e esse coágulo pode obstruir qualquer vaso. Beleza? Tranquilo, gente? HMG-CoA redutase, a enzima produtora de colesterol endógeno. Beleza?
Porque a gente tem a síntese do colesterol endógeno. Beleza? Nada. E aí esses indivíduos, se não usar o medicamento, você não tem outra forma de se reduzir esse colesterol. Porque não é um colesterol da dieta. Beleza. Dúvidas? Não? Isso. Então, quais são os exemplos destas estatinas, né? Simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. Beleza? Existem outras também, né? Esses são alguns exemplos de estatinas. Ok? Tranquilo? Beleza, gente? Dúvidas? Não? Ele olha pra cá. Aqui é só um apanhado, né? Esse slide aqui são do Guyton, mostrando aqui essa questão da digestão dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, né? A gente faz a digestão para quê? Para converter em partículas passíveis de serem absorvidas, né? Então, quando eu penso na digestão de todos os meus nutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, eu tenho que pensar o seguinte, olha, eu faço a digestão para que eu consiga essa difusão ou esse transporte ativo lá no enterócito, ok? Porque se eu falo de digestão, eu estou falando de absorção, e se eu estou falando de absorção, eu estou falando o seguinte, esse alimento, ele está na luz do meu intestino, e ele precisa chegar onde? Na corrente sanguínea, não é? E aí, para que eu consiga fazer essa digestão, eu preciso dividir esse nutriente em partículas menores. Então, por exemplo, se eu pego aqui dos aminoácidos, né? A gente consegue, então, das proteínas, a gente consegue absorver a proteína ou na forma de aminoácidos ou de di ou tripeptídeos. Então, todo o processo de quebrar a proteína, então a proteína que eu ingeri, essa proteína passar por todo esse processo, é para que ao final, lá no meu intestino delgado, naquelas microvilosidades, essas partículas de aminoácidos, de di ou tripeptídeos, cheguem na minha corrente sanguínea. E da corrente sanguínea elas vão para onde é necessário. Ok? Beleza? Quando eu falo dos carboidratos, eu na realidade, eu absorvo glicose, galactose e frutose. Então, qualquer carboidrato que eu vou ingerir, ele precisa estar num desses formatos para eu conseguir absorver. Quando eu pego os lipídios, né? Eu preciso que eles estejam na forma de ácidos graxos, né? De cadeia curta ou de cadeia longa, e os monoglicerídeos, tudo para que eu consiga absorver, ok? Então, é bom a gente pensar sempre assim, para a gente entender que todo esse processo de digestão, de libera e de vem a parte neural, é sempre para que ao final eu tenha absorção dos nutrientes. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Começando então com a digestão dos carboidratos. Então, eu tenho, olha só, os carboidratos, as principais fontes são sacarose, lactose e amido, né? Aqui a gente tem, na digestão dos carboidratos, nós temos, né, uma patologia do trato gastrointestinal, que é a intolerância à lactose, né? Então, a intolerância à lactose está relacionada com carboidrato, não tem nada a ver com intolerância ou com alergia à proteína, né, do leite, ok? Então, olha aqui o que nós temos, ó. Como é que acontece a digestão desse carboidrato? Os amidos, a maior parte do amido vai ser degradada, na realidade, pela amilase pancreática, né?
que está, então, produzida pelo pâncreas, depende lá da liberação da colecistoquinina. Ok? Ok, gente? O calor parece que deixa vocês meio mole, né? Tadinho. Vocês estão muito caros, assim. Mas olha só, o que a gente tem? O amido. O amido o amido é o carboidrato principal. Começa a digestão onde? Na boca, né? Pela pitialina ou amilase salivar. Então, 20 a 40% dessa digestão dos amidos é na boca. O que acontece? Esse amido, então, ele vai depois ser degradado, ou continua a digestão, né, do amido pela amilase pancreática. O amido, ele é todo digerido em glicose, beleza? Então, quem mais que eu tenho para digerir o amido? A maltase e a alfa-dextinase do intestino. Mas a principal enzima do ponto de vista quantitativo é a amilase pancreática. Beleza? Então, amido é digerido em glicose. Aí a gente tem quem? Nós temos aqui a sacarose, que é o açúcar, né, que a gente tem das frutas, não é? Então, quando a gente fala, a pessoa que é diabética, ela não pode comer açúcar, não é só o açúcar puro. Dependendo da fruta, ela também não pode comer qualquer quantidade. A gente tem que ter um cuidado. Por quê? Essa sacarose, ela vai ser convertida em frutose e glicose, né? Então, a sacarose sofre a ação da sacarase, que é intestinal, e ela é convertida em frutose e glicose, ok? A lactose, que está presente no leite, né? Que é, então, carboidrato do leite, sofre a ação da lactase. E aí a lactose vai ser convertida em quem? Galactose mais glicose, ok? Beleza? Então, vamos ver essa intolerância. Depois eu mostro para vocês, que eu acho que esse slide eu ainda não pus, depois eu falo para vocês acompanharem. Que é intolerância à lactose, a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Beleza? Aí o que mais que a gente tem? Digestão das proteínas. Começa onde? No estômago. Pela ação da pepsina. Quem mais? A gente vai ter aqui todas as proteases pancreáticas, né? Então, tripsina, quimiotripsina, carboxpolipeptidase e todas as proteases pancreáticas, ok? Essas proteases pancreáticas vão converter as proteínas, né, que já foram convertidas pela pepsina em pedaços menores, fragmentos menores, né? E aí as proteases pancreáticas convertem os polipeptídeos e aminoácidos em aminoácidos ou di e tripeptídeos. Tranquilo? Quem que são as enzimas que fazem essa conversão? Aminopeptidase e dipeptidase, que são proteases intestinais. Não importa não. Aqui, ó. O que eu preciso pensar? O que eu absorvo? Aminoácido, di e tripeptídeo. A digestão das proteínas começa com a pepsina, que digere as proteínas em fragmentos menores, certo? Depois, esses fragmentos menores sofrem a ação das proteases pancreáticas. São convertidos em fragmentos ainda menores, beleza? Como, por exemplo, aqui na realidade são polipeptídeos, tá? Faltou o poli. Polipeptídeos e aminoácidos. O aminoácido já está ok, já está pronto para ser absorvido. Os polipeptídeos ainda sofrem a ação da aminopeptidase, beleza? Que é uma protease intestinal, das dipeptidases, e vão ser convertidos em fragmentos menores. Ok? Dúvida? Não? Tá vendo? A minha protease, né? Protease. A gente absorve aminoácidos E tripeptídeos. Obrigada. Nada. Beleza? E aí eu penso assim, tá?
Então, vamos lá. Esses dipeptídeos, aminoácidos e os tripeptídeos, aqui, ó. Então, aquilo que a gente já viu até agora, ó, digeriu a proteína. Então, comi um pedaço de carne. Qualquer proteína, animal, vegetal, ela vai vir aqui e vai formar aminoácidos e dipeptídeos e tripeptídeos. Ela vai ser digerida, degradada, até formar essas moléculas menores. Porque as moléculas grandes eu não consigo absorver. E aí o que eu tenho? Ó, aqui o que eu estou mostrando para vocês? Aqui é a luz do intestino delgado. Aqui são os capilares intestinais. E aqui são as células ali das minhas microvilosidades em escova. A gente não fala que o epitélio intestinal, o epitélio duodenal, ele não tem aquelas microvilosidades em escova? Serve para quê? Aumentar a superfície de contato, melhorando a absorção, ok? Aí o que acontece? Chegou, passou lá no meu estômago, começou a digestão, até que finalmente, quando chega aqui no meu duodeno, eu tenho aminoácidos de tripeptídeos. Como é que eu vou absorver aminoácido? Passa por um transporte ativo secundário com sódio, passa para dentro do enterócito. Ele não pode ficar aqui dentro do enterócito, ele tem que ir para o vaso sanguíneo. Aí para o vaso sanguíneo ele passa por um processo de difusão, ok? Os di e tripeptídeos é transporte ativo secundário com íon H+, certo? Transporte ativo secundário, vocês se lembram, né? Transporte ativo precisa de energia. Secundário é quando essa energia que eu uso, ela vem de um outro transporte. Né? A gente fala, por exemplo, bomba de sódio e potássio. Transporte ativo primário. Né? A bomba de sódio e potássio, ela mesma é capaz de fornecer energia, porque ela não quebra o ATP em ADP mais fosfato e libera energia. Ela pega essa energia e faz o transporte, certo? Quando a gente fala transporte ativo secundário, esse transporte ativo secundário é um transporte que precisa de energia, então por isso que ele é ativo, mas essas bombas aqui, que são os complexos proteicos, eles não têm energia própria, pega energia de alguém, ok? Precisa, gente, ficar decorando para a minha prova se é difusão com sódio, com hidrogênio, não precisa, né? Não sei se o Léo dá aí, se ele já deu, mas assim, para as minhas provas não precisa, são detalhes mínimos, mas que vocês precisam saber para completar o raciocínio, senão vocês ficam assim, tá, aí digeriu a proteína. E o que é essa digestão de proteína, né? Para que eu tenho que digerir proteína? A gente digere proteína, vocês ficam tomando whey, né? Para poder fazer o quê? Ganhar massa muscular, não é? E aí o que acontece? Como é que vai virar massa muscular aquele whey ruim que você tomou? Né? Ruim que eu gosto é ruim. Se vocês descobriram bom, vocês me contam, né? Porque aquilo ali é possível de tomar. Nossa Senhora. Mas tá. E essa whey vai parar onde? É o aminoácido que eu preciso absorver, porque precisa ser levado para o meu músculo via corrente sanguínea. Ok? E assim é para qualquer um dos meus nutrientes. Então, comi o carboidrato. O que o carboidrato vai virar? Ou ele vira glicose, ou ele vira frutose, ou ele vira galactose. Tudo o que o paciente, quando a gente fala de paciente diabético, que tem que tomar cuidado com a ingesta, né, de carboidrato, eu tenho que pensar que os carboidratos, eles vão virar esses danadinhos aqui, ó, ok? Então, o que acontece? Como é que eu vou absorver a glicose? Transporte ativo para dentro do enterócito e difusão facilitada para dentro do vaso sanguíneo. Difusão facilitada é o quê? É aquela difusão que precisa de um transportador, né? Ela vai do meio mais para o meio menos, mas eu preciso de um transporte para fazer isso. Ok? Beleza? Dúvidas? Não? Frutose é a mesma coisa. Então, esse aqui é o processo
processo que eu tenho de absorção. Beleza? Vocês não precisam decorar, mas vocês precisam fechar o raciocínio aí de vocês. Beleza, gente? E a gente ainda tem as gorduras, né? As gorduras aí, elas vão precisar da bile para formar essa micelinha aqui, né? Então, a bile vai formar essa gordura emulsificada. Essa gordura emulsificada vai sofrer a ação das lipases pancreáticas, das lipases intestinais e até que nós temos também o processo de absorção. Ok? Dúvidas? Quando eu falo assim, ó, eu não tenho a absorção, então quando você tirou a vesícula biliar, você tem um prejuízo na absorção de lipídios, esses lipídios, né? Você tem as fezes esteatorreicas, são as fezes espumosas, né? As fezes gordurosas, porque esse lipídio não está sendo absorvido. Não está sendo absorvido porque está faltando os sais biliares, a bile para emulsificar, os sais biliares para formar as micelas. Ok? Dúvidas? Não? Fala. Você falou que a bile forma a micela. Na realidade, a bile primeiro emulsifica e os sais biliares presentes na bile formam as micelas. Aqui, né? Quando a gente fala de absorção no intestino delgado, a gente tem aí a absorção, principalmente a parte mais importante da absorção do intestino delgado são esses nutrientes, né? É isso que a gente viu, absorção de lipídio, de proteína, de carboidrato, acontece no intestino delgado, principalmente no duodeno, através das bordas em escova, das microvilosidades com as bordas em escova. Ok? Beleza? Tranquilo? O que mais que a gente absorve muito no intestino delgado? A água. A água a gente vai absorver ao longo de todo o intestino até o intestino grosso, né? O intestino grosso, por exemplo, a gente absorve basicamente íons e água, né? Tranquilo? A gente também tem a absorção, né, de íons, ó, íon cloreto, íon bicarbonato, cálcio, ferro, potássio, todos esses íons, os carboidratos que a gente já falou, as proteínas, né, ó, os dipeptídeos e os aminoácidos, as gorduras, os ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia longa, os monoglicerídeos e aqui a absorção das vitaminas, né? As vitaminas lipossolúveis, que é A, D, E e K, elas precisam de absorver lipídio. E já a vitamina B e a vitamina C são hidrossolúveis. Então, quando você fala assim, ó, dietas restritivas, então não vou comer gordura, eu vou ter um prejuízo na absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, eu posso ter, por exemplo, um paciente que tem ali, o paciente que fez o uso, como eu falei, inadequado de um medicamento que impede a absorção dos lipídios, né? Que existem alguns medicamentos assim. Esse paciente ele pode começar a apresentar, por exemplo, uma fragilidade óssea. Pode, porque olha só, vitamina D diretamente relacionada com a absorção de cálcio. A vitamina D, né, gente, hoje em dia, a gente fala até que devia mudar o nome vitamina D e chamar um hormônio, né? Tantas são as funções da vitamina D. Vitamina D, ela participa de inúmeros processos fisiológicos. A ativação aí do sistema imunológico, né? A absorção do cálcio, beleza? Então, se eu preciso pensar, se eu falo assim para vocês, ó, um paciente com cálculo biliar que obstruiu a papila ampola hepatopancreática, esse paciente fez pancreatite e apresentou distúrbios da coagulação sanguínea, certo ou errado? E por quê? Exatamente.
Então, pancreatite, eu vou ter um prejuízo da absorção de lipídios? Sim. A absorção de lipídios, o que a gente viu? Que ela depende das lipases pancreáticas e das lipases intestinais. Não depende? Depende? Sim. E aí, se eu não absorvo o lipídio direito, como é que fica a absorção da vitamina K? Prejudicada, porque a vitamina K ela é lipossolúvel. Beleza? E a vitamina K está relacionada com o quê? Coagulação sanguínea. Ok? Então, da mesma forma que eu posso ter um prejuízo na absorção da vitamina D, então eu tenho prejuízo na absorção de cálcio. Certo? Então, a gente tem que pensar sempre em todas essas interligações aí. Tranquilo? Beleza? Então, tá bom. Vitamina A serve para quê? Produção de vasos nos olhos. Exatamente, para os olhos, né? E a vitamina E está muito relacionada com uma ação antioxidante, né? Vitamina C também. Ok, gente? Ok? Isso é só, tá? Alguns distúrbios gastrointestinais. Alguns desses distúrbios gastrointestinais a gente já viu, né? Acho que quase todos. Vamos falar dos que a gente não viu. Acho que a gente talvez falou um pouco menos aí da deglutição, que são alguns que o Guyton traz, senão vocês vão estudar e não vão, a gente vai ter que falar, beleza? Mas acho que esse slide não tá. Não tá? Não. Então vou pôr lá, vou acrescentar ele aqui para vocês. Pois é, 10 minutos. Se não tem dia que acontece. Depois eu vou fazer, vai ser só o resto. Vocês preferem então que eu envie o slide primeiro para eu fazer a aula?